Gráficos não vendem mais jogos. Esses tempos eu estava pensando por que a popularidade de Final Fantasy tem diminuído ao longo dos anos, especialmente com o lançamento de Final Fantasy XVI e o Rebirth. Um dos fatores é que os gráficos não necessariamente importam tanto quanto antes. A série Final Fantasy sempre foi conhecida por impressionar visualmente, desde o começo até o Final Fantasy XV. Até o remake de Final Fantasy VII seguiu essa linha, oferecendo um salto visual impressionante a cada novo console. E é justamente o Final Fantasy VII Rebirth que tá me fazendo juntar moedas para comprar um PS5. Mas será que todo esse realismo é realmente necessário? Ou será que estamos sacrificando o que realmente importa em um jogo? Oi, eu sou o Kakashi e seja bem-vindo ao canal favorito do David Jones. E se você quiser, pode se inscrever e deixar o like. Só se você quiser. Bora pro vídeo. Claro, os gráficos ainda são importantes. São bonitos e fazem você sentir que vale a pena comprar um console ou montar aquele PC gamer dos sonhos. Mas nessa geração de consoles, eu não sinto que os gráficos estejam mais vendendo jogos. Alguns dos jogos que explodiram em popularidade recentemente aí no YouTube, na internet, são visualmente atraentes, mas não no nível de jogos como Uncharted, por exemplo, que realmente empurravam os limites visuais dos consoles. A viralidade de certos jogos ocorre por outros motivos, além dos gráficos. Agora temos jogos visualmente incríveis, como o Rebirth, o Final Fantasy XVI, mas eles não têm o mesmo desempenho porque as pessoas não estão mais tão interessadas apenas nos gráficos. Olha só, por exemplo, Elden Ring. Embora seja um jogo lindo, ele não é impressionante graficamente. Quando você olha de perto, dá um zoom, percebe que ele é visualmente simples, mas quando se afasta, o jogo é maravilhoso. Até um jogo que eu zerei recentemente, que eu comprei direto da Nintendo e joguei num emulador licenciado, o Zelda Breath of the Wild, que eu costumo chamar de Zelda Bafo do seu pai, tem esse efeito. De longe, são lindos os gráficos. Mas quando você para analisar e dá um zoom, de perto você vai encontrar alguns pedidos de like no vídeo. Já sabe, né? Deixa o like aí. Sinceramente, eu não acho que precisamos mais dessa obsessão por detalhes visuais em cada canto de um jogo. E se tem um problema dessa era atual da indústria de games que eu detesto, é o tempo que os jogos levam para serem concluídos, de 4 a 7 anos, mais ou menos. Eu mesmo estou à espera de qualquer detalhe sobre o novo Kingdom Hearts 4, que foi anunciado pela Square Enix há 2 anos atrás, e nada até agora. A gente não tem mais nenhum detalhe. Foi só lançado um trailerzinho. E provavelmente vai demorar mais uns 3 ou 4 anos pro lançamento. Isso faz com que as empresas elas precisem vender quantidades absurdas para cobrir os custos. E se não atingir a meta, até os funcionários são demitidos, mesmo que o jogo tenha sido ótimo. Vamos falar sobre uma tendência que, embora impressionante, às vezes parece não ter tanto impacto na experiência do jogo. Os detalhes ultra realistas. Pense nos jogos que mais te marcaram. Foi o realismo dos gráficos que te prendeu? Ou foi a jogabilidade, a história e os personagens memoráveis? Muitas vezes o que vemos são detalhes tão minuciosos que acabam passando despercebidos no calor da ação. Quem nunca se deparou com uma poça d'água refletindo o céu de maneira impecável, mas estava tão concentrado em derrotar um boss ou resolver um quebra-cabeça que nem percebeu? Esses detalhes, apesar de serem impressionantes, não são tão necessários. Muito porque, se não tivesse ali, não faria diferença nenhuma, mas acabou dando trabalho e levando muito tempo para ser feito. Então, mano, eu não vejo mais necessidade de focar tanto nos detalhes minuciosos de cada jogo. Isso não adiciona nada significativo ao jogo e faz com que os desenvolvedores se sintam mais pressionados em entregar algo ultra realista e acaba demorando pra caramba. Olha a Capcom, por exemplo. Ela encontrou um bom equilíbrio com o seu novo motor gráfico, o RE Engine. Jogos como Monster Hunter World podem parecer feio quando você olha de perto. Mas quando está jogando, é uma obra de arte em movimento, não tem como, cara. E mesmo com um gráfico simples, Monster Hunter Rise vendeu como água.
Quem diria que um jogo que parece um remaster de PSP ia bombar tanto? Desde o PS1 até o PS4, os gráficos de Final Fantasy sempre foram uma grande evolução. Mas agora, a diferença de uma geração de consoles para outra é muito menor. Eu não vejo mais tanta necessidade de investir em fidelidade visual. SSD e tempo de carregamento rápido são onde a nova geração, Play 5, Xbox Series X, realmente brilha. Mas fora isso, eu não vejo que houve uma mudança significativa. E assim, para mim, consumidor de jogos, videogame, isso é muito decepcionante, pois os jogos levam muito tempo para serem lançados e a indústria se torna menos criativa, pois as empresas não querem correr riscos. Eu tenho certeza que você lembra, na época do PS2, por exemplo, que havia jogos bem diferentões, novos sistemas e mecânicas, algumas bem doidas. A variedade era muito grande, mesmo que os gráficos não eram tudo isso. Hoje as empresas elas acabam sempre ficando numa linha segura de produção, fazendo mais do mesmo, porque é isso que vende. E o medo de o jogo acabar fracassando é muito grande. Essa busca pelo realismo acaba limitando a criatividade dos desenvolvedores. Quando se investe tanto em gráficos, é comum que outros aspectos, como narrativa ou a inovação na jogabilidade, fiquem em segundo plano. Muitos jogos antigos, com gráficos simples, continuam sendo mais icônicos e divertidos do que muitos títulos modernos, justamente porque souberam focar no que realmente importa, a diversão e a imersão do jogador. O realismo pode ser legal sim, mas quando se torna o principal atrativo, ele corre o risco de transformar o jogo em um filme. Igual eu vi alguns canais falando de Hellblade 2, que foi lançado no começo do ano. Agora, a Nintendo, por outro lado, parece estar saindo por cima, cara, pois não sente a necessidade de ter gráficos ultra realistas e mesmo assim as pessoas ainda investem pesado em seus jogos. Mesmo com a próxima geração da Nintendo vindo aí, que potencialmente vai ter uns gráficos semelhantes ao do Xbox 360, eles ainda conseguem agradar os seus usuários com ótimas experiências. A Nintendo faz o que quer, quando quer, e por incrível que pareça, isso funciona para eles. Mas bem, no final das contas, os gráficos são só um pedaço do quebra-cabeça. Se não forem acompanhados de uma jogabilidade cativante e uma história envolvente, acabam sendo só uma distração bonita. Então, da próxima vez que você jogar um jogo extremamente realista, para um pouquinho e pensa: é isso que torna esse jogo memorável? Ou é apenas um detalhe superficial numa experiência que poderia ter sido muito mais? Bem, muito obrigado por ter assistido até aqui e me fala nos comentários o que você achou. Eu prometo que eu vou responder todo mundo. E se você quiser apoiar o canal, clica no meu link de afiliado da Shopee, compra qualquer coisa que você quiser, seja um jogo novo ou um aparador de barba para o seu pai, qualquer coisa. Assim, você fortalece o canal e ainda leva algo legal para casa. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.